Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o gabarito aqui do nosso exercício. Então, vou compartilhar com vocês o arquivo que também estará disponível lá no Moodle. Então, conforme vocês já podem ver, estamos vendo aqui os exercícios de lucro presumido. Algumas informações importantes, pessoal, relembrando os slides da aula. Importante destacar que o lucro presumido é um dos regimes de apuração do RPJ e da CSLL. É um regime que é opcional, ou seja, quem costuma optar por esse regime é porque geralmente entende que nesse regime ele possui uma carga tributária menor do que no regime alternativo, que é o lucro real. Então, é um regime opcional. É um regime que também tem ligação com a contabilidade, mas em muito menor grau do que o lucro real, na medida que no lucro presumido a gente vai calcular o nosso lucro tributável ou as nossas bases de cálculo do RPJ e da CSLL, olhando para as receitas e aplicando coeficientes de presunção sobre as receitas brutas, de acordo com a atividade, coeficientes estes que estão previstos em lei. Em alguns casos, o coeficiente acaba sendo 100%, já que a gente é obrigado a adicionar 100%, como é o caso dos ganhos de capital, das receitas financeiras. Então, vamos começar aqui o nosso exercício. Esse primeiro exercício, conforme a gente pode ver, trata de uma entidade que começou a operar em junho de 2024. Por que que essa informação é importante? Porque a gente vai olhar aquela regra de obrigatoriedade ao lucro real. Lembre-se que a principal regra de obrigatoriedade ao lucro real diz respeito a o total de receitas no ano anterior ser superior a 78 milhões. Só que é 78 milhões no ano anterior, quando o ano anterior foi de janeiro até dezembro. Neste caso aqui, a empresa começou a operar em junho, ou seja, quais meses ela teve operação? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 7 meses, portanto. Então, nosso teto, né, de obrigatoriedade do lucro real é a quantia de 78 milhões. Nosso teto mensal acaba sendo esse mesmo montante dividido por 12, chegando-se aí no montante de 6 milhões e 500. E no nosso caso concreto, teto considerando junho a dezembro, temos 7 meses. Então a gente pode multiplicar esse montante por 7. Ou seja, a nossa receita bruta para ser passível de ter essa opção pelo presumido em 2024 tem que ter sido de até 45 milhões e 500. Então vamos verificar aqui as informações que nós temos. A gente tem uma informação acerca de receita líquida, que é uma informação que a receita líquida foi de 35 milhões. Deixa eu colocar tudo aqui no formato de número. Temos também, né, uma informação. Desculpa, essa aqui é receita líquida de revenda, né? Importante destacar. E temos uma segunda receita líquida agora de prestação de serviços. Esta aqui da ordem de 2 milhões, mais baixa. Temos aqui uma informação de tributos sobre a receita da ordem de 6 milhões. Aqui vão estar incluídos, por exemplo, PIS, COFINS, ICMS no caso da revenda de mercadorias, ISS no caso da prestação de serviços. Temos também uma informação de devoluções e vendas canceladas da ordem de 1 milhão. E temos também uma outra informação de descontos concedidos incondicionalmente da ordem de
2 milhões. Então, com base nessa informação, a gente chega ao cálculo de qual que seria a receita bruta aqui total, né, de revenda e de prestação de serviços, já que a gente não tem essa subdivisão com relação àqueles deduções de receita. Então, qual que vai ser o montante? Vai ser exatamente a soma ali dos 35 mais os dois, portanto, 37 milhões de receita líquida, e aí a gente vai tirar o efeito de todos os montantes, né, que são negativos, eles vão ser agregados aqui. Então, portanto, eu vou colocar menos esses montantes para a gente chegar numa receita bruta de 46 milhões. Então, temos 37 ali de receita bruta. Aqui eu vou colocar até uma marcação assim para mostrar como é um somatório ali, né? Aqui a gente está fazendo duas contas distintas, mas até poderíamos colocar para ficar até mais bonito, né? Receita líquida de revenda, prestação de serviços. Porque nesse momento a gente não está fazendo cálculo, né? É importante destacar. Se estivéssemos fazendo os cálculos, faria aí uma diferença importante na medida em que os coeficientes de presunção são distintos, né? Mas para esse momento aqui não. Então, até vou tirar essa menção aqui ao 22. Perfeito. O que mais que nós temos de informação? Nós temos um ganho de capital ali embaixo, que é positivo em mais 2 milhões. Lembrando que ganho de capital é receita de venda, né, de um ativo não circulante, menos custo de aquisição. Então já é uma grandeza líquida, né? Importante destacar. Então, o que que acontece aqui, né? Nesse caso concreto, considerando que o anual era 78 milhões, o mensal é 6 milhões e 500, a empresa operou por 7 meses, ela poderia ter tido receitas de até 45 milhões e 500. Considerando, né, que ela teve a princípio aqui, essa é a constituição da DRE dela, então ela teve uma receita bruta de 46. Mas é importante destacar, pessoal, aqui a gente está montando uma mini DRE sem menções aos custos e despesas, né? Mas para fins de o montante que é tributável, ou melhor, o montante que é considerado para fins de cálculo do limite, não chega a ser os 46. Por quê? A gente vai pegar o montante da receita bruta, a gente vai ter o desconto de alguns valores podem ser descontados, tá? E quais são esses valores? Descontos incondicionais e devoluções. Então, esses dois montantes aqui, eles podem ser desconsiderados. Em compensação, a gente vai ter que somar o ganho de capital. Portanto, a base aqui para fins de cálculo do limite vai ser o resultado desta conta aqui. Vamos colocar uma soma. E aqui é uma situação limite, né? Por óbvio, para dar graça. E deixa eu colocar só tudo no mesmo padrão para ficar bonitinho. Vou colocar até esses daqui com marcação em vermelha para ficar bem claro, né? Que eles estão em valores negativos. Você percebe que os tributos sobre receita aqui, eles acabam não entrando. Então, a gente chega no montante de 45. Considerando que esse 45 aqui é menor do que o 45.500, então a gente não chegou no teto. Não chegando no teto, qual que é a consequência? Para 2025, essa empresa pode optar ou não pelo lucro presumido. Se assim ela quiser, ela pode optar. Se não, ela pode calcular pelo lucro real, porque ela ficou abaixo do teto. Então, é um exercício para a gente pensar aqui, né?
Vamos para a questão 2. A questão 2 é cheia de questões interessantes. Eu vou copiar aqui cada uma delas para que a gente possa eventualmente ali. Deixa eu diminuir bastante aqui. Então, o que acontece, pessoal? Aqui a gente tem exatamente situações nas quais, né? Situações nas quais a gente vai analisar se aquela empresa pode ou não estar no regime do lucro presumido. Para tanto, são sempre situações limites, isso é importante destacar, na medida em que não são questões necessariamente tão simples. É de propósito isso. Então vamos primeiro colocar aqui tudo no mesmo formato. Então aqui a gente tem todas as situações. Deixa eu fazer aqui a quebra. Que a gente tenha todas as situações muito bem dispostas aqui. Perfeito. Vou colocar aqui também. Perfeito, pessoal. Vamos lá. Primeira situação, né? A primeira situação é de uma pessoa jurídica que foi constituída em janeiro de 24, e aqui a gente está falando com relação ao ano, né, de 25. Na verdade, então, aqui eu só faria uma correção, né, para esse exercício ficar mais adequado, deveria ser constituído em janeiro de 95. Então, imagina que a gente está em janeiro de 25 e a gente vai analisar essas hipóteses e verificar se, diante destas afirmações, e considerando que só são aquelas afirmações para cada empresa, cada situação é diferente da outra, se a empresa pode ou não estar no presumido em 25. A primeira é, imaginamos que nós constituímos aqui na sala uma pessoa jurídica do zero em janeiro de 25. E aí vem a pergunta, ela pode estar no presumido nesse primeiro ano? A gente já imagina que vai ter um faturamento que supera 80 milhões, ou seja, vai passar dos 78. E a questão é, como a gente está constituindo a empresa em 2025, não tem ano anterior 24. Então a gente não cai na obrigatoriedade. A obrigatoriedade sempre leva em consideração o ano anterior, que é um dado objetivo. Aqui a gente está no âmbito subjetivo. Tomara que a gente alcance esses 80, mas pode ser que a gente não alcance. Se a gente alcançar, aí sim para 26, como o dado objetivo 25 vai ser superior a 78 milhões, a gente vai estar obrigado. Então, nesse caso aqui, sim, podemos adotar o lucro presumido para 2025, visto que inexiste, né? Receita. Não existe ano anterior, né? Para ser mais exato. Nesse caso, não tem nem ano anterior. Então, vamos quebrar aqui também para ficar bonitinho. Segundo caso, pessoal, a pessoa jurídica possui mais de 70% do seu faturamento decorrente da exportação. Aqui também, o fato da gente exportar, não caímos naquela obrigatoriedade que temos ao lucro real de pessoas que tenham lucros, rendimentos ou ganhos de capital no exterior. Porque a fonte de produção, né, dos nossos eletrodomésticos está aqui no Brasil. Portanto, sim, podemos optar pelo lucro presumido. Pessoa jurídica que possui planta industrial na Zona Franca de Manaus e que implica em redução de 75% do imposto de renda. Aqui, pessoal, é um regime específico que eu falei em sala brevemente, que é o lucro da exploração. É um regime de isenção e redução de imposto de renda. A partir do momento que eu estou neste regime, eu não
posso optar pelo presumido. Há incentivo de redução barra isenção de imposto de renda. Obviamente, se eu abrisse mão desses benefícios, né, após o fim do exercício que eu calculasse por esse regime, aí eu poderia, mas não costuma compensar. Pessoa jurídica que possui benefício fiscal do CMS, classificado como subvenção de investimento, aqui sim. Por quê? A limitação, a obrigatoriedade que a gente tem ao lucro real é para incentivos de imposto de renda. Botar o lucro presumido, visto que o incentivo fiscal usufruído é estadual nesse caso. Pessoa jurídica que seja proprietária de imóvel em Portugal e aliene o referido imóvel em janeiro de 25. Aí, pessoal, a gente se depara sim com aquela situação. A empresa, nesse caso, tem lucro, rendimento ou ganho de capital no exterior. Então, ela tem um ganho ali produzido no exterior, já que ela detinha esse bem imóvel no exterior. A ganho de capital auferido no exterior. Hipótese de obrigatoriedade ao lucro real. Pessoa jurídica que tenha filial na Argentina, responsável por revender produtos fabricados por sua matriz. Aqui é aquela situação, né? Eu não cheguei a abrir uma outra pessoa jurídica lá que é minha controlada, mas abrir um estabelecimento, uma filial. E essa filial faz efetivamente venda lá fora. Então eu também tenho lucros auferidos no exterior, diretamente por minha filial nesse caso. Então não posso optar pelo presumido. E por fim, pessoa jurídica que atua no setor de informática, mas é controlada por banco múltiplo. A gente viu que tem uma obrigatoriedade do lucro real para aquelas pessoas jurídicas que se enquadrem como bancos, bancos de investimento, corretoras, distribuidoras de valores imobiliários, factoring. Aqui é uma empresa de informática. De fato, o controlador dela é um banco. Então, o banco sim está obrigado, mas ela não, ela é uma mera controlada. Então, sim, podemos optar pelo lucro presumido, visto que ela não se enquadra naquela situação. Então, aqui são sempre situações difíceis. Essa é uma questão que não é fácil. Terceira questão é uma questão de cálculo propriamente dita. Vou só aumentar um pouquinho a letra aqui, para termos uma letra um pouco mais agradável de se ver. Então, a gente tem uma DRE, lembrando que o lucro presumido é trimestral. Então, a gente tem apuração para os 4 trimestres. E aqui um totalizador do ano. E a gente vê que é uma empresa que tem três tipos de receita bruta aqui, a venda de mercadorias, serviços e combustíveis. Temos aqui vendas canceladas e descontos relativos especificamente à revenda de mercadorias. Temos algumas outras receitinhas aqui, ó, dividendos, equivalência patrimonial, JCP recebido, receita financeira, ganho de capital. Temos agora o cálculo aqui, lucro antes do IR da CS. Então aqui a gente pode fazer o cálculo do IRPJ para cada uma dessas situações. Então, vamos trabalhar aqui primeiro colando, né? Só para a gente lembrar do nosso referencial. Quais são os trimestres, modalidade da receita. No que diz respeito especificamente à receita de revenda de mercadorias, a gente vai poder deduzir as vendas canceladas e os descontos incondicionais. A gente tem. E aqui a receita bruta, vamos chamá-la de ajustada de revenda de mercadorias. Os valores, né? Podemos puxar aqui ao lado os respectivos valores. Na verdade, a gente pode fazer isso para os 4 trimestres, né? Colocar tudo no formato de número, depois um. E aqui é um somatório. Então, temos a soma do nosso montante ajustado. Sobre este montante, aí sim, a gente pode aplicar o coeficiente de presunção. Lembrando, né, no caso de comércio e indústria para IR,
é o 8%. Então, vamos seguir aqui o 8% para se chegar, né, no percentual do lucro presumido referente à revenda de mercadorias. Ainda não terminou por aí, né? E aqui é o resultado desta multiplicação. Segunda natureza de receita que nós temos, pessoal, vale destacar que a gente tem receita de prestação de serviços. Neste caso aqui, né, a gente já pode até já trabalhar com um valor direto, lembrando qual que é o coeficiente de presunção. É distinto, né? É 32%. Então vamos pegar os 32 aqui, replicar. Aqui é de prestação de serviço, não de revenda de mercadoria. Temos mais uma natureza de receita bruta, que é a revenda de combustível. Vou pegar aqui os montantes, né? Também temos coeficiente próprio determinado em lei. Nesse caso aqui é 1,6. Opa, aqui eu vou ter que abrir para não ficar o valor aproximado ali. Isso. Além disso, eu tenho aquelas receitas que vão também ser adicionadas na íntegra, né? Por exemplo, a equivalência patrimonial nos 3 primeiros semestres tem efeito positivo, no último que é negativo. Mas ela não é tributável, tá? Então ela não vai entrar na conta, por mais que ela tenha efeito de receita. Os dividendos recebidos também têm efeito de receita, nesse caso aqui, são investimentos avaliados pelo custo, mas também não entram por conta da regra isentiva. O juros sobre capital próprio entra, pessoal. Assim como as receitas financeiras. Assim como entrariam, né, descontos financeiros obtidos e receitas de aluguel se tivessem saldo. Assim como vai entrar o ganho de capital, que é preço de venda de ativo não circulante menos custo de aquisição. Então, aqui a gente vai replicá-los aqui. E aí, qual que é o. Aqui é. Só esqueci de ajustar aqui, é revenda de combustíveis. Qual que é a nossa base lucro presumido? Vamos chamar aqui total, entre aspas, né? Mas nada mais é do que a soma do presumido com coeficiente de revenda de mercadorias, mais o presumido de prestação de serviços, mais o combustível, mais o JCP recebido, a receita financeira e o ganho de capital. Esses são os nossos montantes para os 4 trimestres, né? Perfeito. Aí chegamos na hora de aplicação das alíquotas. A aplicação do primeiro não tem maiores mistérios, é multiplicar por 15%. No que diz respeito ao adicional de 10%, o cálculo é um pouco mais complexo. Na medida em que, né, eu vou ter que verificar o quanto desta base aqui é superior a 20 mil vezes 3, já que é trimestral, que é 60 mil, já antecipo para vocês. E esse montante é o que eu vou multiplicar por 10%. Então, com isso, eu já tenho aqui os montantes devidos a título de IRPJ, tanto os 15 quanto o adicional de 10. Este mesmo exercício, pessoal, eu vou ter que fazer com relação a CSLL. Por quê? Então, aqui foi só para o IRPJ. Porque lembre-se que os coeficientes da CSLL são ligeiramente diferentes. Então, para a CSLL, também vou ter que fazer aqui a cópia, né? Eu vou até, nesse primeiro momento, copiar na íntegra tudo aqui.
os valores. Fazer ajustes ainda, tá? Então vamos lá. Então vamos deixar isso aqui centralizado em negrito. Perfeito. Beleza. O que que muda aqui, pessoal? Vai mudar os coeficientes de presunção. Então segue a mesma receita bruta ajustada que a gente viu ali em cima, só que o coeficiente aqui não é 12%. A gente vai mudar para 12. Consequentemente, né, vai mudar os valores aqui. Aqui eu vou ter que refazer a conta, vale se destacar, né? Os que forem fórmula, vai ter que refazer para ficar bonitinho. Aqui não vai mudar nada, mas aqui muda. Isso. Então a gente tem a mudança desses valores. Aqui, coincidentemente, são os mesmos 32, tá? Então também não muda para prestação de serviço. Copiar aqui a fórmula, que já muda, pessoal. Por quê? Não tem aquele específico de 1,6, vai ser, portanto, 12%. Então mudam os valores. Aqui segue idêntico, né? Aí a gente vai ter o nosso lucro presumido total, que ele vai somar, vai ser um valor superior ao que a gente viu lá aqui é para fins de R, vale se destacar, que para fins de CSLL. E a CSLL, a aplicação da alíquota, a regra geral, os 9%, vamos multiplicar pelos 9%. Consequentemente, chegamos aqui nos valores a serem recolhidos a título de IRPJ. Se a gente fosse brincar aqui, né? Colocar despesas com IRPJ e CSLL e o lucro líquido, indo além ali, né, do que está sendo pedido, mas só para a gente deixar o exercício mais completinho, e eu vou marcar até em amarelo aqui, só para ver esse processo de retroalimentação. Então, o que que nós teríamos aqui? Aqui a gente teria a soma desse R mais esse adicional do 10 mais a CSL calculada aqui embaixo. Ah, esqueci de fechar o parênteses, mas ele mesmo já fechou para mim. E só tirando os números, vamos copiar adiante aqui. E o lucro líquido vai ser a soma desses dois. Aqui dá para ter uma soma também. E aqui a soma também. É interessante notar, né, pessoal? Nesse último trimestre, a empresa estava em prejuízo contábil, mas a gente continua pagando imposto de renda na metodologia do presumido, um valor alto, inclusive, ou seja, ainda aumenta o nosso prejuízo contábil, na medida em que é um regime de apuração que não se importa com as despesas, é indiferente ao lucro ou prejuízo contábil. Então, com isso aqui a gente tem a resposta. Vamos também calcular o PIS e COFINS, né? Só para ter um adendo. PIS e COFINS, né? Importante destacar. Nesse caso específico, como a gente está no presumido, a gente está no regime cumulativo. O regime cumulativo tem aquele conceito mais restrito de receita, portanto, não vai olhar para as receitas que estão espalhadas na DRE, tão somente para as receitas brutas.
Então, vamos pegar aqui esses montantes. Eu vou colocar uma apuração única aqui para PIS e COFINS. Então, vamos puxar também esses montantes. Então, nesse caso aqui, a gente vai poder somar as receitas brutas de revenda de mercadorias, de prestação de serviços, a revenda de combustível. Também podemos descontar as vendas canceladas e descontos incondicionais, ou seja, isso vai ser idêntico. Então, nossa receita tributável cumulativo vai ser a soma desses montantes. Opa! Então, temos aqui os montantes das receitas já ajustadas, né? Que basicamente vão ser a soma dessas daqui, menos os descontos e vendas canceladas. PIS, lembrando que a alíquota, opa, é 0,65. Então, PIS devido. Mas, na verdade, eu vou fazer tudo de uma vez só. COFINS é 3, né? Totalizando. Então, esse montante multiplicado por 0,65. Opa. E este mesmo montante multiplicado por 3%. Temos aqui as respostas, né? Para essa questão. Então, PIS, COFINS. Aqui vamos só puxar para ficar bonitinho. Seriam os montantes, né? Se fôssemos calcular também o PIS e a COFINS. Então, esse é o nosso exercício aqui. Vamos agora para o exercício de número 4. Exercício de número 4, parecido com o anterior, a única diferença é que é o regime caixa. Então, lembrando que o lucro presumido é um regime que olha para as receitas, e essas receitas o contribuinte possui a opção de tributá-las na medida do seu recebimento, ou seja, pelo regime de caixa ou pelo regime de competência. Aqui a gente tem informação sobre a DRE. E eu esqueci de colocar, mas a gente também tem informação sobre o livro caixa. Então, só me deem um minuto aqui para eu puxar essa informação também. Já puxei aqui, vamos levar aqui para baixo também. Isso. Também vamos aumentar aqui um pouco a letra que está pequena. Então vamos lá. O que é interessante aqui, pessoal? Basicamente, né, para fazer o cálculo do presumido, aqui a gente está falando de um semestre só, no presumido competência, primeiro calculando o IRPJ. Então, nós temos duas naturezas de receita aqui: a revenda de mercadorias. Lembrando, né, o coeficiente para fins de RPJ é 8%. Então, 8% aqui. Receita, lucro presumido, né?
REF, revenda de mercadorias, vai ser o resultado dessa conta. Depois nós temos aqui a receita de prestação de serviços, competência, mais uma vez, o respectivo coeficiente de presunção, aqui vai ser 32, aqui serviços, e aqui já estamos multiplicando pelos 32. Deixa eu colocar aqui já em números, para ficar tudo bonitinho. Temos um montante de receita financeira aqui também. Esse montante da receita financeira é de 140. Com base nisso, eu já consigo calcular o lucro presumido. Vai ser a soma dos 16, mais os 384, mais os 140. IRPJ 15, o adicional de 10%. Lembrando que, como é trimestral, é o que excede 60 mil. Isso eu vou multiplicar por 10%. Perfeito. Tem aqui o cálculo competência. Vou ter que fazer a mesma lógica para a CSLL, vale se destacar. E aí, eu vou copiar de maneira idêntica, só vai mudar o coeficiente mesmo. Eu vou copiar aqui para baixo. Aqui que vai mudar. CSL 9%. Essa conta aqui vai ser esse montante multiplicado por 9. Vamos trazer tudo isso aqui para números. Aqui o coeficiente passa a ser de 12. Aqui eu vou ter que fazer a fórmula. Aqui também muda a fórmula, mas o coeficiente é o mesmo. Aqui também vou mudar a fórmula porque muda bastante aqui. Vou colocar aqui só para ficar bonitinho. Então já tenho os cálculos aqui do lucro presumido e também, né, tanto para IR quanto para CS. Só que não paramos por aí, né? Essa aqui é a hipótese competência. Vamos ter de mesmo grau, e aí eu vou levar aqui para baixo agora. Vou levar como valor primeiro. Aqui eu vou colocar. Só que aqui a gente vai olhar só para o que efetivamente foi recebido. E naquele trimestre, o que foi recebido foi 180 mil de mercadoria. Prestação de serviço foi o montante de 850. Receita financeira foi o mesmo, tá? Aí nesse caso coincide. Vamos agora aplicar os coeficientes, o mesmo 8 aqui. Multiplicamos. Vamos aplicar aqui os mesmos 32. Deixa eu colocar 32 percentual para ficar mais bonitinho. Vamos somar, aqui vai dar um valor diferente, menor, bem menor. Vamos multiplicar isso por 15%. Vamos ver o quanto isto supera os 60 mil e multiplicar por 10%. Ou seja, a gente já vê um valor bem menor, né, do que na outra hipótese.
Mesma lógica vale para a CSLL. Aqui a gente pode pegar como pista, né, os valores ali em cima. Aqui vira 12, aqui 32. Aqui o foi recebido do serviço foi os 850. Aqui são os mesmos 140. Vamos fazer a soma do presumido e vamos multiplicar esse montante por 9%. 39 ao invés de 49. Então, com isso aqui, a gente tem a apuração caixa e competência deste exercício. Então, importante esse exercício exatamente para que a gente consiga fazer essas devidas comparações, conforme vocês podem entender. O mais interessante de ser feito, com certeza, é o número 3, né? No que diz respeito à mecânica do cálculo. Acho que esse é o ponto mais importante. Então é isso, pessoal. Vou parar aqui. O exercício 5 eu vou dar a resposta em sala, tá bom? Forte abraço a todos.